E aí, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje falaremos sobre os fatores que afetam a velocidade de uma reação química. Então vamos lá? O primeiro fator que vamos falar é temperatura. Quando a gente guarda um alimento na geladeira, ele dura mais tempo do que se a gente deixar ele fora da geladeira. Concorda comigo? E quando a gente cozinha um alimento em uma panela de pressão que chega a uma temperatura próxima de 110 graus Celsius, e quando a gente cozinha um alimento na panela aberta, que a temperatura fica próxima de 100 graus Celsius. Qual que cozinha mais rápido? Com certeza aquele alimento que foi colocado na panela de pressão. Concorda comigo? Em ambos os exemplos, a temperatura ela afeta diretamente a velocidade de uma reação. Então, quando a gente aumenta a temperatura, nós provocamos um aumento na energia cinética das moléculas. Ou seja, nós provocamos um aumento na energia do movimento das moléculas, o que faz com que as moléculas elas se movimentem com uma maior velocidade e dessa maneira, o que acontece? Aumenta-se o número de colisões entre as moléculas. Consequentemente, aumenta-se a probabilidade de acontecer colisões efetivas. Dessa maneira, turma, a gente diz que quanto maior a temperatura, maior vai ser a velocidade de uma reação química. Entenderam, turma? Se eu quero que uma reação ela aconteça mais rápida, eu aumento a temperatura. Quando eu aumento a temperatura, eu aumento a energia cinética das moléculas. Aumentando a energia cinética, aumento o número de colisões. Aumentando o número de colisões, aumento também o número de colisões efetivas, promovendo assim uma maior formação de produtos. Agora vamos falar sobre o efeito da concentração na velocidade. O que é concentração mesmo, turma? Concentração é uma relação que existe entre o número de partículas por unidade de volume, certo? Se eu aumento a concentração dos reagentes, eu aumento então o número de partículas por unidade de volume, certo, turma? Então as partículas elas vão ficar muito mais próximas umas das outras. Então, aumentando essa proximidade das partículas, eu aumento também a probabilidade de colisões entre essas partículas. Consequentemente, aumenta-se também a probabilidade de ocorrer uma colisão efetiva entre essas partículas dos reagentes. Assim, aumenta-se a velocidade da reação química, certo? Então, qual que é a relação que existe entre a concentração e a velocidade? Quanto maior o número de partículas, ou seja, quanto maior a concentração dos reagentes, maior vai ser a velocidade da reação química. Certinho? Por exemplo, aqui no caso da fogueira. Se eu quero que uma fogueira produza mais energia, então o que eu faço? Eu aumento a quantidade de lenha, certo? Se eu colocar mais lenha nessa fogueira aí, o que vai acontecer? A fogueira vai produzir mais fogo. A velocidade da reação química vai estar aumentando e assim vai ser liberada uma maior quantidade de energia que a gente vai estar observando aí em uma maior quantidade de fogo. Ok, galera? Vamos agora falar sobre superfície de contato. A superfície de contato é aquela área que está efetivamente exposta no meio reacional. Então, para entender melhor a superfície de contato, peço que vocês pensem que a gente tenha dois efervescentes. Um efervescente que está triturado, ou seja, em pó, e a gente tenha outro efervescente em comprimido. Se a gente colocar em água, qual que vai reagir mais rápido? Com certeza vai ser aquele reagente que vai estar em pó, né, galera? Esse reagente que está em pó, ele tem uma maior superfície de contato, ou seja, ele tem uma maior área superficial. Então, por apresentar uma maior área superficial, ele vai estar reagindo com uma maior rapidez do que o efervescente que está em pó, em comprimido, certo? Então, qual a relação que existe entre a superfície de contato e a velocidade da reação? Quanto maior a superfície de contato, maior vai ser a velocidade da reação química. Agora vamos falar sobre os catalisadores. Turma, os catalisadores, eles são substâncias que a gente vai colocar em uma reação química para estar aumentando a velocidade de uma reação química. Mas como que os catalisadores atuam? Os catalisadores, turma, eles atuam de maneira que eles fazem com que a reação ela ocorra por um mecanismo alternativo. E esse mecanismo alternativo, ele exige uma menor energia de ativação. Exigindo uma menor energia de ativação,
a reação química ela acontece de maneira mais rápida. Outra coisa importante da gente estar falando sobre os catalisadores, turma, é que eles são recuperados no final da nossa reação química. Então, inicialmente, os catalisadores interagem ali com os reagentes, mas no final do processo, eles são totalmente recuperados. Um exemplo de catalisador, pessoal, são as enzimas que existem na nossa boca, porque elas são responsáveis pela quebra dos açúcares. Então, as moléculas de açúcares, elas são moléculas difíceis de ser quebradas. Então, as enzimas, elas atuam como catalisadores, promovendo assim a quebra dessas moléculas. Vamos observar, galera, graficamente, como que é o efeito do catalisador sobre a energia de ativação. Então, aqui, a gente tem os reagentes. Isso para uma reação exotérmica. Então, aqui seria a energia de ativação para uma reação sem catalisador. Mas observem o que acontece com a energia de ativação quando a gente coloca o catalisador. A energia de ativação diminui consideravelmente. Concordam comigo? E observem que quando a gente coloca o catalisador, são formados os mesmos produtos do que a reação sem catalisador, certo? Então, uma reação com catalisador ou sem catalisador vai formar os mesmos produtos. A diferença de uma reação com catalisador e sem catalisador vai ser que a reação com catalisador vai apresentar uma energia de ativação menor, porque o catalisador ele tem essa função de selecionar o mecanismo mais rápido para aquela reação química estar acontecendo. Ele vai selecionar uma reação química, um mecanismo que tenha uma menor energia de ativação. Por isso que a reação química acontece de maneira mais rápida. Aqui, turma, tem também outro gráfico para uma reação endotérmica. Aqui tem uma reação sem catalisador. Ó. Então, a energia de ativação é daqui, então, desse topo aqui, até a energia dos reagentes, certo? E quando coloco o catalisador, observem que a energia de ativação ela diminuiu, certo? A energia de ativação é daqui até aqui. Observem que o catalisador ele promove uma diminuição na energia de ativação ao selecionar um mecanismo diferente para aquela reação química. Agora com vocês, turma. Peço que vocês façam os exercícios da semana 3 do PET volume 3. E se ficou com alguma dúvida, por favor, tirem essas dúvidas comigo lá pelo nosso grupo do WhatsApp ou pelo privado. Bons estudos a todos. Até a próxima então e valeu!